Bom, o que é energia eólica? A energia eólica é a energia que é gerada pela força dos ventos. Ao contrário do que muitos pensam, a energia eólica não é inovação tecnológica. Por quê? Porque ela existe desde as civilizações antigas, onde as antigas civilizações usavam a energia eólica, a força dos ventos, para mover moinhos, para bombear água para a cidade e também para mover barcos a vela. Bom, basicamente, o funcionamento da energia eólica consiste na rotação das hélices, também chamadas de pás, que elas giram através da força do vento, que emite uma potência para as turbinas e esta transforma em energia elétrica que é emitida para o gerador, que é enviada para a rede pública, a rede doméstica ou qualquer outra. Temos as energias eólicas que funcionam em 3 tipos de portes. Temos os de grande porte, os de pequeno porte e os intermediários. Os sistemas de gestão em rede são todos os sistemas que inserem a energia produzida por eles mesmos na rede de eletricidade pública. As turbinas eólicas são compostas por arenômetro, ele é responsável por medir a intensidade e a velocidade do vento e ele funciona em média de 10 em 10 minutos. Temos o biruta, que é o sensor de direção, que ele é responsável por captar a direção do vento. As pás, também chamadas de hélices, são responsáveis por captarem o vento, convertendo a sua potência ao centro do rotor. O gerador, que é o índice que converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica. Mecanismos de controle, que é a adequação de potência nominal à velocidade do vento, que ocorre com mais frequência durante um período determinado. Caixa de multiplicação, que é responsável pela transmissão, ou seja, ela transmite a energia mecânica do eixo do rotor ao eixo do gerador. O rotor é o conjunto que é conectado a um eixo que transmite a rotação das pás para o gerador. Nacelle é um compartilhamento instalado no alto da torre, composto por caixa multiplicadora, freios, embreagem, mancais, controle eletrônico e sistema hidráulico. Torre, elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada de funcionamento. A torre é um índice de alto custo para o sistema. Vou falar sobre a energia eólica daqui do Brasil. A primeira turbina a ser instalada aqui no Brasil foi em Fernando de Noronha, no ano de 1992. Em menos de uma década, o Brasil era nulo em relação à energia eólica, mas, conforme o tempo, ele foi sendo o 10º maior a produzir energia. E quem é o protagonista disso é a região Nordeste, que ele é bem favorecido. Os estados do Nordeste são Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Bahia. 75% está na região Nordeste e os outros 25% está localizado na região Sul. O potencial de energia aqui no Brasil acontece mais de junho a dezembro, porque coincide com os meses que menos chove. Aí, por menos chover, os ventos ficam mais velozes. No ano passado, o governo investiu 20 bilhões de reais para fazer mais de 100 turbinas eólicas aqui no Brasil. Nos últimos 10 anos, o governo também ajudou a aumentar a altura das torres. Antes, que passava a ser de 50 metros, eles fizeram para que ficasse de 100 metros a 120 metros. É visível a crise elétrica que está ocorrendo no nosso país. Isso faz com que alguns estados brasileiros estejam pensando em adaptar a energia eólica como a principal fonte de energia do seu estado. Exemplo deles é Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido às vantagens da energia eólica, como por exemplo, ela é inesgotável, ou seja, ela nunca vai ter fim, porque ela necessita apenas de um evento natural para acontecer. Ela não necessita de uma bateria ou nada. Ela simplesmente acontece quando os ventos batem nas hélices e fazem girar. Outra é que ela é uma das formas mais limpas de energia e também mais baratas. E ela não emite nenhum tipo de gás poluente. Ou seja, ela é uma das formas mais simples e puras de energia. Bom, ela também, de certa forma, ela emite os gases de efeito estufa, porque quando os ventos batem nas hélices, produz um vento ainda mais forte. A principal preocupação do governo é mais com as desvantagens, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, a principal desvantagem da energia eólica é que ela precisa de um evento da natureza para acontecer, a força dos ventos.
Quando esses ventos não estão fortes, não gera energia, porque precisa de uma força grande de ventos para fazer as hélices girarem. E aí, no caso, quando você estiver mais precisando dessa energia, você não pode ter, porque não está acontecendo esses fortes ventos que fazem as hélices girarem. Outra preocupação do governo é a poluição sonora causada por essas hélices. Por quê? Porque quando o vento bate nessas hélices, produz um som de 43 decibéis, podendo causar problemas auditivos. Isso faz com que as populações próximas desses campos eólicos tenham que morar a cerca de 200 metros de distância devido a esse problema. Outro problema que afeta, no caso, ao meio ambiente, é a migração das aves. Por ser alto pela força dos ventos, acaba que no local dos campos eólicos não há migração de aves devido à força dos ventos. E esse é o sistema de energia eólica apresentado pelos alunos do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães.